sensações íntimas, recordações perdidas no tempo, Pedro. O apóstolo estremeceu, surpreso. Vendo o novo dia, a nascer sereno, inteirou Jesus, a esclarecê-lo. Você busca as sombras apagadas das suas vidas que se foram, Simão. Pedro engoliu em seco, constrangido. Que me acontece, nesta hora, Senhor? Você quer, no interior de sua alma, recompor as suas experiências vividas ao longo dos séculos mortos, Simão Pedro. Isso é um mal? Não, Pedro. Não é um mal, mas os seus sentimentos devem ser disciplinados pela fé, já que os novos desafios do mundo podem trazer-lhe dolorosas consequências. Meio envergonhado, Pedro inquiriu: e quer ter fé, Senhor? O mestre fitou compadecido. Ter fé, Pedro, e alimentar o seu coração com a certeza de Deus. E, a partir daí, você deverá esquecer-se das afirmações verbais do eu creio, para substituí-la pelo eu sei. Quando e como chegarei a essa certeza do eu sei, mestre? Tenho buscado essa resposta, dentro de mim mesmo, e não a encontro com segurança. O mestre, então, sentou-se ao lado do discípulo. Pedro, quando você fizer as suas orações, sem palavras, mas inteiramente em sentimento de amor, você colocará sua consciência no campo das energias renovadoras e criadoras da vida eterna. Aí, sentir em Deus? Aí, Simão, você estará unido com o Pai Celestial, sentindo e recolhendo a sua inspiração sublime. Jamais alentado, Pedro ainda indagou: e como chegar a isso, Senhor? Você se manterá ao Pai, quando você sustentar a paz em sua própria alma, seja qual for o momento de suas experiências evolutivas. Pedro tornou a suspirar, pensativo. Na oração silenciosa, quis confirmar Pedro, esta essência da fé? Sim, Pedro. A essência da fé está na oração feita pelos sentimentos mais nobres da alma. E será, assim orando, que você emitirá as mensagens de seu amor e criará projetos de vida e, também, fará crescer em você mesmo a corrente do bem que o transformará num servidor da humanidade. E, como a finalizar o entendimento, o mestre advertiu: quando você estiver orando, perdoe a tudo e a todos, já que será no perdão sem condições que você encontrará o verdadeiro programa do amor que constrói e que tudo compreende. Ó Senhor, exclamou Pedro, abraçando seu mestre, buscarei, então, estar com o Pai, assim como você se faz um com Ele, perdoando e compreendendo a todos, mesmo sem ser amado ou perdoado pelos meus desafetos, já que o Criador me perdoa e me ama. Ele, se assim o fizer, Pedro, a fé será a luz de seus dias, uma vez que tudo o que você me pedir, a favor de seu próximo, o Pai lhe concederá. 25. Ruína do templo. Nisso, uma viúva pobre, revelando-se acanhada, hesitante, aproximou-se da caixa de doações e, quase envergonhada, depositou ali 2 pequenas moedas. Jesus chamou seus discípulos. Jesus, acompanhado de seus discípulos, naquela manhã foi ao templo de Jerusalém. Colocou-se próximo à caixa de donativos e, mantendo-se em silenciosa oração, estava a observar os que ali chegavam e que, antes de adentrarem ao templo, faziam as suas doações de dinheiro. Pedro sentia-se incomodado. Por que ficar a ver as doações, Senhor? Existem nelas alguma coisa de especial? E sempre é oportuno aprender, Pedro, o que vai em cada coração, quando os mordomos da fortuna repartem o dinheiro que o Pai lhes confiou para assegurar o progresso na terra. Discretamente o Senhor aconselhou: veja como depositam grandes quantias, dando parte daquilo que cada um detém. Observem como fazem essas doações com espírito de misericórdia. Nisso, uma viúva pobre, revelando-se acanhada, hesitante, aproximou-se da caixa de doações e, quase envergonhada, depositou ali 2 pequenas moedas. Jesus chamou seus discípulos. Vejam vocês, disse-lhes,
que essa viúva pobre deu mais do que todos os abastados que por aqui passaram. Mas foram só 2 moedas. Observem, contudo, esclareceu o Senhor, que os que muito doaram, fizeram donativos com o que lhes sobrava. Já essa viúva pobre, deu tudo quanto possuía, tudo o que era necessário ao seu sustento, e esse extremo sacrifício é o que se conta na cândida manifestação de amor ao Pai Celestial. Jesus e seus discípulos saíam do templo, alguns deles ainda comentando a doação da viúva pobre. Simão, o zelote, aproximando-se do Senhor, olhos reluzentes, indica-lhe a suntuosidade do templo. Veja, Senhor, que bela construção. Jesus, após ouvi-lo e ao vê-lo deslumbrado diante da edificação, assegurou-lhe: vê estas grandes construções? Vejo e admiro, Senhor. Saiba, então, que no passar de uns 40 anos, estas construções não terão mais pedra sobre pedra, já que tudo será destruído, tanto o templo quanto esta Jerusalém. E seguiram na direção do Monte das Oliveiras, abrindo-se entre os seus discípulos comentários sobre o anúncio feito pelo Senhor, das destruições que ele anunciava. Jesus, no Monte das Oliveiras, sentara-se, com seus discípulos, frente a frente com o templo, demorando-se a contemplá-lo, reexaminando a sua cúpula revestida de lâminas de ouro e que faiscavam ao sol. Pedro, acompanhado de João, indagou: por que a predição da ruína do templo, mestre? Jesus ouviu em silêncio e, depois, informou: um templo, queridos amigos, como qualquer construção de pedras, não expressa necessariamente a fé no Pai Celestial. E, quase sempre, mera manifestação da vaidade daqueles que o edificaram. Por que diz isso, Senhor? E que a religião é o sentimento divino que deveria clarificar o caminho das almas, em suas lutas evolutivas. Contudo, os homens inquietos se dividem em numerosas religiões, criando fronteiras para a fé que, em verdade, é uma só e, por consequência das divisões, abrem e abrirão lutas entre si, por suas falsas interpretações e pelo egoísmo e ambição de sacerdotes e pastores. Pedro, aturdido, inquiriu: então, a fé, o testemunho da fé, Pedro, ainda continuará a dar-se comprovações e desafios aos que se ajustam à vontade do Pai Celestial. João baixou os olhos contristado. Não, João, advertiu o mestre, embora os sacrifícios impostos para dar o testemunho da fé genuína, aqueles que me seguem não devem tornar-se sombrios, sofredores. Cada um de vocês, ao contrário, deve conhecer a sua posição de trabalho, não ignorando as dificuldades de toda sorte com que se defrontarão. Ligeira pausa e concluiu: não esqueçam, amigos, que o serviço de regeneração começa em cada um de vocês mesmos. Lembre-se, contudo, que os convidados ao testemunho da fé não devem chorar desanimados e, menos ainda, não devem buscar, diante dos sacrifícios necessários, o repouso da preguiça improdutiva, sob falsas alegações das dificuldades que o mundo lhes proponha. Silêncio geral. O sol descia no horizonte. Veja Pedro, que na ausência de luz, a cúpula do templo, embora revestida de ouro, mergulhou em profunda escuridão. E Simão Pedro ficou a meditar. 26. Sinais do tempo. A noite descera quente. Jesus estava, no Monte das Oliveiras, ainda sentado frente a frente com o Templo de Jerusalém, parecendo em meditação e com visão do futuro. Pedro, acompanhado de Tiago, João e André, aproximaram-se do Senhor, após o terem ouvido falar de que, daquele templo religioso não ficaria pedra sobre a pedra. Senhor, aventurou-se Simão Pedro, muito impressionado com as profecias que ouvira da parte de Jesus, quando acontecerá a ruína do templo. E João, também vivamente interessado, aditou: quando essas coisas se realizarão? Após breve silêncio, Jesus informou: o importante é que vocês não se confundam. Nos tempos da renovação espiritual,
Muitos serão os que virão aparecer em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. Eu sou Salvador. E, com tais anúncios, confundirão a muitos. Não é possível, Senhor, protestou veemente Simão Pedro. Quem se atreveria tanto? As sombras, querendo alongar o seu reinado na terra, levantar-se-ão com crendices, sugestões e prodígios tais que, em alimentando os que se nutrem de pensamentos mágicos, se possível for, enganarão até os que eu mesmo escolhi para espalhar a boa nova neste mundo. Silêncio geral e constrangedor. Não me deixarei seduzir, afirmou Tiago. E nem eu, confirmou Simão Pedro. Nada temam, contudo, ponderou Jesus, quando vocês ouvirem falar de guerras e de boatos de guerra, já que tais dores serão provocadas por homens confundidos e de duro coração. Pedro, na pausa de Jesus, exclamou: Será isso possível, Senhor? Sim, Pedro. Isso será possível pela dureza dos corações e, por consequência, haverá dores e fome. Mas estas coisas serão como que as primeiras dores de um parto, prenunciando uma nova vida a surgir na terra. Os discípulos, calados, sentaram-se em torno do Mestre. É necessário, advertiu Jesus, que durante tais acontecimentos, vocês vigiem e cuidem de si mesmos, alimentando-se de fé. É que muitos de vocês serão presos e levados aos tribunais e, ainda, serão flagelados nas casas de orações. Cresceu a atenção de todos. Por causa do Evangelho, vocês serão levados à presença de reis e de governadores. E vocês deverão falar a eles da boa nova, já que os princípios do Evangelho devem ser anunciados a todos os povos. Que falaremos a eles, Senhor? Indagou Pedro, inquieto, por saber se um homem de poucos conhecimentos. Jesus generalizou: Não fiquem preocupados quanto ao que deverão dizer. Quando essa hora chegar, espíritos superiores virão inspirá-los e, muitos de vocês, serão porta-vozes do mundo maior, falando com uma linguagem e uma sabedoria que nenhum de seus adversários resistirá. João, comovido, indagou: Diante de tudo o que nos diz, Senhor, que devemos fazer? Aquele que perseverar no objetivo do Evangelho, João, esse alcançará os fins superiores da vida. Após ligeira pausa e um exame do interesse de seus discípulos, Jesus acrescentou: Aqueles que se mostrarem fiéis aos princípios da vida espiritual, esses romperão o casulo de sua própria animalidade e, por perseverarem no bem, estarão no rumo de sua própria espiritualização. Isso pedirá sacrifícios, exclamou André, com algum espanto. Toda obra de aperfeiçoamento, André, exige grandes esforços pessoais. Faz-se necessário, a cada um, criar as asas do amor e da sabedoria em si mesmos, através da persistência, apesar das dores sacrificiais. Tiago estremeceu. E se esfriarmos ou abandonarmos as tarefas, Senhor? Todos redobraram atenção. Tiago, digo-lhe que é preferível todos os sacrifícios, para realizar as tarefas do bem, já que desanimar e enfraquecer-se, levará a cada obreiro a estacionar no campo do primitivismo espiritual por séculos e séculos. As últimas advertências perduraram em cada um deles. 27. Ceia da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava fervilhante. Muitos eram os do que saíram, na última hora, para comprar os cordeiros que seriam sacrificados naquele dia em que os israelitas comemoravam a sua libertação da escravidão no Egito, com a passagem pelo Mar Vermelho. Era a Páscoa. Jesus estava pensativo. Sem que ninguém lhe informasse, ele sabia que Judas Iscariotes, desavisado discípulo, fora ter com os sacerdotes do templo e, traindo-se a si próprio, o entregaria ao sacrifício da cruz. Mandara chamar Pedro e João. Tão logo esses apóstolos se aproximaram do Senhor, ele lhes disse: Preparem tudo, para que façamos juntos a ceia pascal. Pedro, algo espantado, indagou: E onde quer que preparemos essa ceia, Senhor? Não temos um lugar próprio,
para todos os seus seguidores. Jesus suspirou e informou: deveremos estar em intimidade, Pedro. Apenas participarão dessa ceia aqueles aos quais chamei por apóstolos da Boa Nova. E, após uns segundos, o Senhor detalhou: para descobrirem o local de nossa ceia íntima, entrem na cidade de Jerusalém e, de pronto, vocês encontrarão um homem carregando uma jarra d'água. Daí, Senhor? Inquiriu Pedro. Vocês seguirão esse homem até a casa em que ele entrar e lá, encontrando-se com o pai daquela família, diga-lhe que mandei dizer para ceder-nos a sala para a ceia. E ele cederá, mestre. Guardem certeza que sim. E, de pronto, ele lhes mostrará uma grande sala toda mobiliada aí, façam os preparativos necessários. Pedro suspirou, admirado. Tudo isso é necessário, mestre? Sim, Pedro. Tudo isso é necessário, a fim de que nos preparemos para a vida além da morte do corpo físico. Lembre-se de que são os nossos atos na esfera carnal que nos preparam para a espiritualização necessária. Pedro e João adentraram por Jerusalém. E, para surpresa de ambos, atravessou-lhes à frente um homem a carregar um jarro d'água. De imediato, sem hesitação, seguiram-no. Quando o homem entrou numa casa, no arrabal de Jerusalém, os dois apóstolos foram após seus passos. Que querem vocês? Perguntou-lhes Matias, o pai da família. Matias, informou Pedro confiante, o mestre solicitou que lhe ceda a sala de seu lar, a fim de que aqui celebremos a Páscoa. Já estava a demorarem-se com tal pedido. Matias levou-os a uma sala. Eis aqui onde vocês poderão fazer os preparativos da ceia. E, para não quebrar-lhes a intimidade, vou deixá-los a sós à vontade e, por isso, façam desta a sua casa. E, a seguir, Matias complementou: esta é a casa do mestre. Ele acordou-me para a verdadeira vida e, hoje, não mais me dedico a coisas fugazes e não mais durmo no berço da carne. A Boa Nova renovou minha visão da vida. E Matias retirou-se, para fazer a ceia da Páscoa com viúvas e criaturas imensamente sofridas, nos bairros mais pobres de Jerusalém. 28. Lavando os pés. Os apóstolos estavam reunidos. Entregavam-se a comentar sobre as obras que deveriam realizar para que o evangelho do Mestre alcançasse os corações de todos os homens. O Mestre já nos instruiu de que, para converter alguém para o bem, deveremos falar pouco e fazer muito. Fazer é o que importa. E você, Judas, que nos diz? Indagou Tomé, diante do silêncio daquele discípulo. Não sei. Ainda. Um novo reino pede um líder decidido e forte. E, sem um grande tesouro, quase nada se fará. Jesus, em silêncio, levantou-se da mesa. Olhares curiosos o acompanhavam. Observavam, intrigados, que ele retirara o manto de que se revestia e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, assim como faziam os servos quando eram chamados a servir seus senhores. O seguir, Jesus tomou uma bacia e despejou água nela e, ajoelhando-se primeiramente aos pés de Judas Iscariotes, pôs-se a lavá-los e, em seguida, enxugou com a toalha que retirou de sua cintura. Silêncio e espanto geral. O Senhor fez o mesmo, com João e Tiago. Erguendo-se, ajoelha aos pés de Simão Pedro e o humilde pescador de Cafarnaum quebra o silêncio, protestando: o Senhor nunca me lavará os pés, Jesus. O mestre, fitando diretamente nos olhos, respondeu-lhe: Simão Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo nas tarefas do Evangelho. Pedro estremeceu, temeroso. Se assim, Senhor, então não me lave apenas os pés. Lave-me, também, as mãos e a cabeça. Jesus, em tom grave, advertiu: quem já se banhou com as luzes da Boa Nova, que lhes trago de meu Pai Celestial, já deverá estar inteiramente limpo no coração. Simão Pedro. Levantando-se, o mestre retomou seu manto e tornou a sentar-se à mesa da ceia.
Vocês compreenderam o que acabo de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor e, como um singelo servidor, lhes lavei os pés, após ter clarificado as suas almas. E que significa isso, mestre? Indagou Pedro, ainda atônito. E que somente com os pés lavados, livres do pó do mundo conturbado, é que cada um poderá palmilhar as novas bases espirituais, caminhando com segurança nas trilhas evolutivas. Ligeira pausa e prosseguiu. Vocês também devem lavar os pés, uns dos outros, e de todos os demais seguidores da doutrina do amor e do perdão. Devemos estar de corpo e alma limpos, é o que o Senhor nos diz? Indagou Simão Pedro. Sim, Pedro. Os que buscarem os caminhos inovadores, não raro estarão em silêncio espiritual e, quase todos, caminharão só incompreendidos pelo mundo. Em razão disso, cada um deverá fazer esforço enorme, através de exemplos renovadores e do sacrifício de todos os hábitos equivocados. Olhando ao seu derredor, Jesus inteirou, mais do que ter conhecimento evangélico, cada obreiro deverá dar lições vivas de fé e de amor, tomando como regra definitiva de fazer e falar. Tudo faremos, Senhor, assegurou o jovem João, seremos servos, assim com a mesma humildade santificante com que o Senhor nos lavou os pés. 29. Quem trairá? Pedro via seus pés lavados pelo Senhor. Caíra, porém, em profunda tristeza, por Jesus ter anunciado que dentre os seus mais íntimos, iria entregá-lo ao sacerdócio organizado e, por decorrência, seria levado à cruz do sacrifício supremo. Senhor, inquietava-se Pedro, quem há de traí-lo, se todos somos seus seguidores e amigos? É um daqueles que comigo come, Simão Pedro, isso não é possível, Senhor. Se falasse que vai traí-lo um daqueles que são nossos inimigos declarados. Mas dizer que será um de nós. Jesus, compassivo, assegurou, aqueles que se dizem nossos inimigos, Simão Pedro, já se definiram equivocadamente contra a luz. Ligeira pausa e prosseguiu. Esses, contudo, erguem-se por fiscais, examinadores de nossos atos e, com isso, nos estimulam a maior devoção ao bem. Se não são eles, quem poderá ser o traidor? Aprenda, desde já, Simão Pedro, que o traidor mais temível é sempre o amigo equivocado, o companheiro leviano, o colaborador indiferente ou morno. E Jesus, colocando a mão no ombro de Pedro, assegurou, os invigilantes são os que se traem. Traem a verdade aqueles que fraquejam e, por isso, traem a si próprios, uma vez que a ingratidão é espinho que nasce no campo da própria amizade. Assim, é terrível, Senhor, Simão Pedro, que os amigos do Evangelho aguardem grandes lutas e enormes provas nas obras de redenção. Mas saibamos, acima de tudo, que as maiores angústias nos serão impostas pelos que nos são mais íntimos, quando a insatisfação e a leviandade penetrem o coração daqueles que mais amamos. Sempre pensei que a traição nos chegaria dos inimigos declarados, Senhor. Jesus sorriu. Lembre-se de que a calúnia, o erro, o fel, jamais nos chegam dos inimigos declarados, Simão. Isso nos chegará, sempre, daqueles que compartilham conosco os mesmos pratos da vida. Então, um de nós é que irá traí-lo, Senhor, sim. Aquele que come o pão juntamente comigo, esse é que erguerá contra mim o calcanhar. Pedro, contristado, perguntou-lhe, sou eu, por acaso, Senhor? Os demais discípulos se consultaram entre si. Pedro, aproximando-se de João, já sem saber como identificar o traidor, solicitou, João, você com quem o mestre sempre confidencia, pergunte a ele quem será o traidor. O jovem João, também apreensivo, acercou-se do mestre e indagou, Senhor, quem é o traidor? O amigo equivocado é aquele, João, a quem eu der um pedaço de pão molhado. E Jesus, molhando um pedaço de pão no prato, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes, dizendo-lhe em voz baixa,
faça logo o que você começou a fazer. E Judas saiu imediatamente. A noite se aproximava, entre fria e inóspita. 30. Jesus prevê a negação de Simão Pedro. A noite descera, fria e triste. Judas, após ouvir Jesus, retirou-se da ceia pascal, mergulhando o próprio coração em sombras, já que entregaria o Senhor às mãos dos sacerdotes de corações duros. Jesus suspirou, lágrimas nos olhos. Voltou-se a seus outros apóstolos e, num tom de imensa ternura, os chamou ao abrigo de seu coração amoroso. Filhinhos, por um pouco mais de tempo estarei com vocês e, por não poder levá-los ainda para onde vou, quero deixar-lhes um novo princípio que vocês deverão vivenciar. Pedro aproximou-se ainda mais, muito atento. O Senhor, como que abraçando a todos com seu fulgurante olhar, recomendou-lhes: conclamos a que vocês amem uns aos outros, assim como eu os tenho amado a cada um. Por que nos convoca o amor fraternal, Senhor? Indagou Pedro. E que somente se vocês tiverem amor uns aos outros, todos os que vierem a procurá-los em meu nome, em vocês reconhecerão meus discípulos. Se um de vocês não tiver amor aos que compartilhem as mesmas tarefas de redenção, que é o mundo de esperar dos que se tornam mornos no amar e, consequentemente, frios no agir. E, após breve pausa, inteirou: somente o amor tudo pode. Jesus levantou-se da mesa. Esta noite, para todos vocês, serei uma pedra de tropeço, já que em mim se cumprirá a profecia que diz: ferirei o pastor e as ovelhas de seu rebanho se dispersarão. Jesus inspirou profundamente e ditou: depois de meu sacrifício, ressurgirei do túmulo e irei adiante de vocês para Galileia. Pedro, quase em lágrimas, sufocado de apreensão, ergueu-se entre os demais discípulos protestando com veemência: Senhor, saiba que ainda que para todos você possa ser visto como pedra de tropeço, asseguro-lhe que para mim você será sempre a porta da redenção. O mestre olhou compassivo. Simão, Simão, eis que as sombras pediram permissão para experimentar o seu amor pela boa nova e eu, por conhecê-lo no estágio em que você se encontra, roguei ao Pai Celestial por você, a fim de que a sua fé não desfaleça. Rogou. A meu favor? Sim, Pedro. Roguei a seu favor, porque sei que a fé viva e ativa é das mais difíceis de conquistar e, além disso, a segurança espiritual não é trabalho de apenas alguns dias. E o mestre complementou: evite, Simão, que a ingratidão de alguém, um gesto agressivo, a incompreensão de companheiros de tarefas ou algumas dificuldades nos momentos de provações redentoras, venham interromper a sua fé ou adiá-la. E, por isso, amemo-nos uns aos outros com devotamente, já que esse é o recurso divino que você necessitará para alimentar a luz em seu coração. Pedro abaixou a cabeça e, depois, assegurou: Senhor, falou o humilde pescador, estou pronto a ir consigo, não somente para a prisão, mas irei acompanhá-lo até a morte, se necessário. Declaro-lhe, Pedro, que ainda hoje, antes de você começar um novo dia espiritual em sua vida, você me negará 3 vezes. Pedro estremeceu e reagiu, indignado: saiba que, ainda que me seja necessário morrer com você, de modo algum o negarei, porque eu creio em você, mestre. Os demais discípulos mostravam-se admirados. Pedro, prosseguiu o amoroso mestre, somente quando você se converter, esquecendo eu creio, para declarar a si mesmo estou transformado em meu coração, você começará a desenvolver a sua áspera missão, com grandes sacrifícios e lutas, dando testemunho vivo, por seus atos, do Evangelho a seus irmãos de apostolado. Aí, Simão Pedro, estremeceu e derramou lágrimas. O Senhor duvida de minha fidelidade. Amoroso, o Senhor esclareceu: eu o conheço por dentro de sua alma, Simão Pedro. Sei de seu coração amoroso e de sua alma dedicada. Mas sei, também, que, por enquanto, os espíritos das sombras rondam o seu coração e, por vezes, a vontade deles determina a sua conduta.
E Jesus abraça Pedro, acalentando-lhe os sentimentos mais nobres. 31. No horto de Getsemane. Era já o cair da tarde. Jesus ergueu-se e, acompanhado por seus discípulos, dirigiu-se ao pé do Monte das Oliveiras, contemplando, por alguns momentos, árvores centenárias de frutos abundantes. Diante do jardim de Getsemane, voltou-se aos seus seguidores, dizendo-lhes: vocês permaneçam aqui, aproximando seus sentimentos do mais alto, enquanto vou orar ao Pai Celestial. E, voltando-se a Pedro, João e Tiago, convocou-os: venham vocês comigo. Pedro, a seu lado, caminhando, após alguma hesitação, vendo a tristeza que envolvia o olhar do mestre, indagou: o que você tem, mestre? Jesus, parando, respondeu: a minha alma está profundamente triste, Pedro. Tão triste, ante a incompreensão humana, como se sentisse a morte da Boa Nova em muitos corações invigilantes. Nós estamos consigo, Senhor, assegurou João que, também, mergulhara em crise de tristeza. Amigos, determinou Jesus, fiquem aqui, neste jardim, e vigiem comigo. O Senhor, então, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e, orando, dizia: meu Pai, se possível fora, afaste de mim esse cálice de dor moral, para que os que colaboram na difusão do princípio da unidade divina, não se comprometam em milênios de dor e desolação. Ligeira pausa aí, como que revendo os israelitas a quem viera buscar para o seu coração e que se mostravam confundidos por um falso orgulho de raça, julgando-se os próprios escolhidos, resignado assegurou: no entanto, Pai, não seja como eu quero nesta hora, mas sim, como convém que seja. Levantou-se Jesus. E, voltando-se a seus discípulos, foi encontrá-los dormindo e, dirigindo-se a Pedro, após despertá-lo, o mestre lhe diz: então, Pedro, nem por uma hora você pode velar comigo? Pedro, despertando, estremeceu envergonhado. Simão Pedro, advertiu Jesus, brandamente: observe a si próprio e, quando chegar a sua hora de supremo testemunho ao Evangelho, faça-se acompanhar de alguém consciente das próprias obrigações, jamais se socorrendo de seguidores hesitantes ou beneficiários da véspera. Farei isso, Senhor, na sua hora, Pedro, ore e vigie, para não cair no abandono de sua obra. Lembre-se de que o futuro estará preparado pelos seus atos da vida presente, mas todo o seu passado espiritual, de todas as suas vidas anteriores, pesará em suas decisões. E Jesus retirou-se e voltou a orar. Meu Pai, se não é possível evitar o comprometimento deste povo, sem que eu seja injuriado e sacrificado, faça-se a sua vontade e não a minha. Voltando-se Jesus a seus 3 discípulos, tornou a encontrá-los adormecidos e os despertou novamente. Ó Senhor! Justificou-se Pedro: sinto os olhos pesados caio em sono, mesmo sem querer. O Senhor advertiu: Pedro, saiba que é reduzido o número daqueles que, em abraçando a obra redentora, não adormecem no mundo. Muitos são os que buscarão os seus próprios desejos e, assim, se esquecerão de que a vida é a eternidade e não apenas a hora que passa. Simão Pedro estremeceu. Não consigo superar a minha vigilância, Senhor. Quem se mostra adormecido e distraído, Pedro, diante dos momentos graves de decisões, virá a chorar diante da voz da própria consciência e terá desejos de reencontrar-me. Assim como eu, mestre. Pedro, se alguém não pode permanecer comigo uma hora que seja, como poderá querer estar comigo para sempre? E Jesus foi novamente orar. Voltou Jesus, pela 3ª vez aos 3 discípulos e disse-lhes: durmam agora e descansem. Eis que é chegada a minha hora e serei entregue às mãos dos que se fazem cegos para a luz do amor e se deixam avassalar por suas paixões sombrias. E verdade, mestre, aditou Pedro. Sendo assim, esclareceu Jesus,
Jamais se esqueçam de que o servo não é maior que o seu senhor e nem o mensageiro é mais do que aquele que o enviou. Sabemos disso, Senhor, assegurou Pedro, e, por saber desse princípio, nenhum de nós se aventurará a criar doutrina própria nem a introduzir, no campo da Boa Nova, ensinamentos outros, já que somos meros servos e mensageiros de sua luz. Se sabem de tudo isso, Pedro, e cumprirem estes ensinamentos, vocês serão realmente felizes, mesmo quando visitados pelas sombras da dor e da incompreensão humana. 32. Jesus é preso. Jesus estava no horto com seus discípulos, naquela hora em que a noite os envolvia. Ouvem-se rumores de passos pesados. E, de súbito, sorrateiro, como a sair das sombras, Judas surgiu às luzes de lanternas e achotes, seguido de soldados e servidores dos principais sacerdotes do templo. Todos estacaram, ansiosos. Judas, decidido, dá alguns passos a mais e afirma: "E salve, mestre!" E de pronto, esse discípulo se aproxima de Jesus e o beija na face. "Amigo, recebe o Jesus, cordial, a que você veio." O amigo que se traía, estremeceu. Sentiu-se diante de nova oportunidade ao bem e percebeu que o Senhor o recebeu amorosamente. "Com um beijo, meu amigo, você me entrega ao sacrifício." E, vendo Jesus a hesitação de Judas, não maldiz o discípulo equivocado, não se entrega a queixas vazias, não condena e nem o envolve em reprimenda. Adianta-se o mestre e indaga dos soldados: "A quem vocês buscam?" O capitão da guarda respondeu: "Buscamos a Jesus, o Nazareno. Digo-lhes que sou eu. E, se a mim que buscam, deixem ir embora estes meus discípulos, já que a profecia assegurou que não perderei nenhum daqueles que o Pai Celestial me confiou. Prendam-no", ordenou o capitão da guarda. E os soldados puseram as mãos em Jesus e o prenderam. Simão Pedro, num ímpeto, desembainhou uma espada e, de pronto, num gesto brusco e inesperado, golpeou a Malco, o servo do sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, de pronto, ordenou: "Embainhe a sua espada, Pedro." E, diante dos soldados perplexos, que ameaçavam revidar o golpe proferido, o mestre ponderou: "Se você, Pedro, abrir luta contra o seu semelhante, uma destruidora tempestade de sentimentos envolverá e, por decorrência, os ideais superiores e as sementes de amor morrerão com você, por efeito do desequilíbrio e da violência. Mas, Senhor, Pedro, que os meus discípulos, em todas as circunstâncias adversas aprendam a lutar apenas contra as sombras que os perturbem, lembrando-se que cada um deve ser um distribuidor de paz, a fim de renovar os caminhos daqueles que nos perseguem e nos traem." E Jesus, tocando na orelha de Malco, curou-o. E, voltando-se Jesus aos soldados, falou-lhes: "Vocês saíram com espadas e varapaus como se fossem prender um salteador. Todos os dias, contudo, estive com vocês no templo e não me prenderam." Ligeira pausa e complementou: "Vocês prendem-me agora, porque esta é a minha hora de testemunho e este é o momento do poder das trevas que envolverão a muitos corações que ainda não se iluminaram pelo amor edificante e eterno." Jesus foi, então, feito prisioneiro. E, naquele instante, seus discípulos fugiram, escandalizados e atemorizados, não refletindo, contudo, que embora agora fugissem, mais tarde viriam a ser, também, visitados pela morte. 33. A negação de Pedro. Há algum temor e silêncio. Jesus, o mestre do amor, tem diante de seus soldados e os oficiais do templo de Jerusalém, ali no horto de Getsemane. Suas mãos já estão amarradas. Seus discípulos, diante da indiferença do capitão da guarda, tomaram distância, corações ainda tíbios, assustados diante da ameaça de prisão. "Vamos", ordenou o capitão. E a soldadesca, ainda admirada com a cura que todos viram Jesus praticar na orelha de Malco, após a violência inusitada de Simão Pedro,
Volta-se cada um para si mesmo e caminham todos silenciosos. Judas quer colocar-se entre eles. O capitão da guarda, contudo, revelando-se enojado diante do traidor, afasta esse discípulo com alguma violência, obrigando-o a distanciar-se dali. Descem para Jerusalém. Simão Pedro seguia de longe aquela triste e sombria caravana, amargurando-se por dentro e tendo, a seu lado, Tiago, filho de Alfeu. Para onde vão? Indagou Pedro a Tiago. Pelo que vejo, informou Tiago de Alfeu, estamos a caminho da casa do sumo sacerdote, Anás. E, após silenciosa e longa caminhada, a guarda parou diante da casa de Anás. Bateram no portão e este foi aberto. Descortinava-se um grande pátio, com algumas pequenas fogueiras acesas, naquela noite de frio nos corações e espanto nas almas. Tiago de Alfeu entrou junto. Pedro, no entanto, ficou de fora a observar, impedido de entrar e, em verdade, sem ânimo para seguir após aqueles passos do mestre. A encarregada do portão estava já a fechá-lo, quando Tiago de Alfeu, que ela sabia ser conhecido de Anás, pediu-lhe, deixe Simão Pedro entrar. A porteira demorou-se a examinar o pescador tímido, de olhos voltados ao chão, tiritando no frio. Entre, pescador. Pedro, hesitando, sentindo todo o frio da noite e, também, sentindo um poente na alma, entrou e, pondo-se entre os guardas, aproximou-se do braseiro aceso, buscando aquecer-se. Seus pensamentos redemoinhavam. Por que, meu Deus? Por que? Jesus não é filho seu? Enquanto Pedro se encontrava no pátio, junto ao braseiro, indagando-se interiormente em silêncio, eis que veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro entre os que se aqueciam, encarou-o friamente. Você também não estava com esse nazareno, chamado Jesus? Pedro estremeceu. Eu nem sei o que você está dizendo, mulher. E Simão Pedro afastou-se, procurando confundir-se com as sombras do alpendre. A criada, após ir e vir em seus afazeres, novamente deparou-se com Simão Pedro que procurava confundir-se com os oficiais e guardas do templo de Jerusalém. Ora, exclamou a criada, apontando Pedro aos guardas e oficiais, esse homem é um dos seguidores desse tal de Jesus, que vocês prenderam. Os guardas o encararam hostis. Não, protestou Pedro, essa mulher está enganada. Sou amigo de Tiago de Alfeu que, por sua vez, é conhecido de Anás, o supremo sacerdote. A criada afastou-se sem dúvidas. Contudo, entre os que ali estavam, encontrava-se um parente de Malco que vira Pedro cortar-lhe a orelha a golpe de espada e, com grande alarido, afirmou, você é um deles, sim. Vê-se que você é um galileu rude e analfabeto e tem, até, esse modo doce desse tal de Jesus falar. E, além disso, eu vi, na companhia dele, no Jardim das Oliveiras. Pedro, então, praguejou. Juro, completou Pedro, entre as pragas que rogava, não conheço esse tal de Jesus, de que vocês falam. Era a terceira negação de Pedro. E, naquele momento, Jesus virou-se e, a curta distância, olhou para Pedro, como a lembrá-lo de que, naquela mesma noite o pescador de Cafarnaum iria negá-lo 3 vezes. Pedro, angustiado pelas suas negações, tendo afirmado não ser discípulo do Mestre, sentiu que o olhar do Senhor lhe penetrava no fundo da alma. E ouviu o Senhor falar-lhe, no silêncio de sua consciência. Pedro, toda queda tem um lado edificante. Observe, assim, se a sua queda não se origina da invigilância de você sobre si mesmo. Ó Senhor, gemeu Pedro, solitário. Quase sempre, Pedro, os amigos do Evangelho cairão de suas aspirações e esperanças, tão somente por me acompanharem à distância, temerosos dos desafios da hora. E, assim, colocam-se distantes das provações, transformando-se em simples observadores da obra redentora e, em verdade, são meros espectadores querendo saber apenas o final dos serviços da Boa Nova.
Simão Pedro tremia de emoção. Saiba, Pedro, que todos esses que observam de longe, sem participar dos serviços redentores, sentirão o gosto amargo do fracasso e chorarão lágrimas ardentes. Eu o neguei 3 vezes, esta noite, Senhor. Sobre sua negação, Pedro, edifique a vigilância necessária, de hora em diante, porque você será chamado a testemunhos decisivos. Faça, pois, de seu arrependimento, o início do novo dia espiritual de sua vida que começa agora. Simão Pedro, então, chorou amargamente. 34. Túmulo vazio. Era domingo, antes do amanhecer. Ali no Calvário, onde Jesus fora crucificado e posto num túmulo, chegaram Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Piedosas, levavam aromas para embalsamar o corpo do Mestre Divino, enquanto que o sol pálido, daquela manhã feita de tristezas nos corações, começava a derramar-se por todos os caminhos. Aproximaram-se do túmulo. Vejam, exclamou Madalena, indicando a entrada do túmulo. A pedra do túmulo foi revolvida. Elas estremeceram, chorosas. Um espírito superior, radiante de luzes, corporificou-se à frente delas e, de imediato, tranquilizou-as, assegurando: nada temam. Sei que vocês procuram Jesus. Ele, porém, não está aqui, porque já ressurgiu da morte, mas viemos embalsamá-lo, respondeu Maria Madalena. Ora, Madalena, ponderou o Espírito, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus, no cumprimento de suas promessas, deixou este túmulo vazio. E, dirigindo-se a todas, complementou: lembre-se de que o Senhor lhes falou, quando estava ainda na Galileia, de que eu seria entregue às mãos de almas equivocadas e que seria por elas crucificado e que ressurgiria no 3º dia. Elas se entreolharam admiradas. Ânimo abatido, indecisas ainda, sentiam-se assaltadas por incertezas diante do inesperado, derramavam doces lágrimas de amor. Agora, voltem aos discípulos do Mestre e, particularmente, voltem a Simão Pedro, e diga-lhes que o Senhor irá adiante de todos para Galileia e, lá, os discípulos o verão, como o próprio Mestre lhes assegurou. Ligeira pausa e o Espírito completou: lembre-se de que, diante da dúvida e da perplexidade que se instalaram nos corações maturos, o Senhor seguirá adiante e aguardará os obreiros do que se ajustam às bases do Evangelho. Meu Deus, murmurou Salomé. Não, Salomé, diz-lhe o Espírito, não se entreguem à sombra da indecisão. Sigam confiantes, diante das provações da hora, conscientes de que o Mestre já seguiu adiante de nós. Madalena, decidida, correu para a casa em que sabia estarem refugiados os discípulos do Senhor. Bateu à porta. Sou eu, Madalena, avisou. Tão logo abriram a entrada, a jovem dirigiu-se a Simão Pedro e a João, anunciando-lhes: o corpo do Mestre não está no túmulo e não sabemos onde o puseram. João e Pedro correram ao túmulo. Entraram e, constatando que o corpo do Senhor ali não se encontrava, voltaram desolados para casa, sem ainda compreender a significação do túmulo vazio. 35. Aparição de Jesus. Ainda era domingo. A tarde caia e, naquela casa de portas trancadas, estavam os discípulos do Mestre em silêncio, temerosos dos judeus agressivos. Pedro, entristecido, suspirava. A ansiedade comprimia-lhe o peito e as palavras lhe fugiam da mente e, não raro, se atropelavam nos seus lábios, qual se tudo estivesse a desmoronar à sua volta. Súbito, intensa luz se irradiou no centro da sala modesta e Jesus se corporificou diante deles. Paz seja com todos, saudou o Mestre. Os discípulos ficaram atônitos. Por que vocês se perturbam? Perguntou-lhes o Senhor. Por que deixam seus corações sofrerem o assédio das dúvidas? E Jesus, aproximando-se deles, mostra-lhes as mãos. Vejam. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo de volta.
Podem apalpar-me e sentir-me, que sou eu? Os discípulos mal acreditavam no que viam, deixando-se dominar por intensa alegria. Vocês têm, aí, alguma coisa que comer? Perguntou-lhes o Senhor, buscando impor naturalidade naquele reencontro. Pedro, temente, deu-lhe um pedaço de peixe assado e, tomando-o, o mestre comeu diante deles. O seguir, o Senhor lhes falou, convinha que eu padecesse e, depois, ressurgisse dentre os mortos, deixando-lhes a lição do túmulo vazio, para que vocês fossem as minhas testemunhas. Pedro adiantou-se. E que mais era necessário, Senhor? Vocês deveriam ter permanecido aqui, para que nenhum de meus obreiros se perdesse. E, assim como o Pai me enviou para a redenção do mundo, eu os envio também, para a obra de redenção de todos os homens e de todas as nações. Como faremos, Senhor, se não temos as suas virtudes? Indagou Simão Pedro. O mestre, então soprou sobre eles. Eis que, com meu sopro, lhes abro a porta de comunicação de suas almas como o mundo maior. E, do mais alto, sobre cada um de vocês, falarão os espíritos que colaboram comigo para que se faça luz do amor em todos os corações. O ânimo cresceu entre os 11 discípulos. A terra me foi confiada pelo Pai Celestial. E eu os convoco, pois, para ir ensinar o bem a todos os povos, instruindo-os para que vivenciem o que lhes tenho ensinado. E, nessa tarefa, vocês permanecerão até o amadurecimento de todas as almas. Pausa longa e silêncio de todos. Em meu nome, assegurou-lhes o Senhor, vocês se dirigirão aos espíritos enredados nas sombras, para libertá-los de seus enganos. Vocês falarão a linguagem do amor e, por isso, inclinarão a muitos para a redenção. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor perpassou um sereno olhar por todos. Não se deixem, porém, confundir-se. Convoco-os a duras lutas contra vocês mesmos e uma entrega de suas almas à minha obra e à incompreensão deste mundo. E o Senhor desvaneceu-se, diante deles. 36. Na praia de Tiberíades. A noite descera serena. Na praia de Tiberíades, também conhecida por praia de Genezaré, Pedro e João, acompanhados de Tomé, Natanael e Tiago, filho de Zebedeu, estavam juntos a um barco de pesca. Simão Pedro suspirou. Vou pescar, disse Simão Pedro, já que outra coisa não nos cabe nem sabemos fazer nesta hora de ausência do mestre. Também vamos consigo, Pedro, disseram os outros discípulos. Então, vamos. Entraram todos no barco e, logo mais, estavam a navegar nas águas encrespadas do lago, sob a luz do luar. E ficaram na sua lide. Já no romper de um novo dia, Simão Pedro, inconformado com nada a terem apanhado no mar, gritou a seus companheiros: voltemos à praia. Noite pouco feliz, resmungou Natanael. Suamos tanto e nada em nossas redes. Que fazer, Natanael? Resmungou João, já conformado. Nem todos os dias temos pesca farta, e hoje, nada pescamos. E voltaram à praia. Desembarcavam, cansados e frustrados, sentindo todos eles uma profunda saudade do mestre amado. Onde estará ele? Indagou o jovem João, olhando o mar ao longe. Não sei, assegurou Pedro. O Senhor deve ter voltado ao mundo maior e nos deixado sem rumo. João caiu em silêncio. Sabe, João, falou Pedro, tenho lutado para superar as minhas imperfeições. Inclusive, não me sai do coração a lembrança de eu ter negado o mestre por 3 vezes. E, quase amargurado, inteirou, meu destino não pode ser de luz. Nisso, aproximou-se um homem jovem e perguntou-lhes: amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Nada temos, respondeu Pedro, voltamos sem ter pescado coisa alguma. Então, voltem ao mar e lancem a rede à direita do barco e vocês acharão peixes em abundância. Ora, meu caro, somos pescadores hábeis. E se não pescamos à noite, nada colheremos durante o dia,
respondeu-lhe Simão Pedro. João, contudo, fitando aquele homem, cutucou Pedro e lhe disse: abaixa a voz, Pedro. Esse homem é Jesus que nos fala. Simão Pedro, que estava desnudo, de pronto revestiu-se de uma túnica e atirou-se ao mar. Depois tomaram o barco. Rede à direita, comandou Simão Pedro, rede à direita do barco. E, logo após, começaram a puxar a rede e quase não a podiam trazer à praia, pela abundância dos peixes que haviam pescado. Quando os discípulos de Jesus saltaram do barco para a praia, viram umas brasas acesas e um peixe em cima delas. Jesus, ainda não bem identificado pelos corações de seus discípulos, disse-lhes: tragam alguns dos peixes que vocês apanharam e venham cear comigo, todos vocês. Tímidos, aproximaram-se os discípulos. E o Senhor, tomando um pão, repartiu entre os seus discípulos e deu-lhes do peixe também. Amigos, disse-lhes Jesus, se vocês se dedicarem aos caminhos retos, sabendo onde atirar a rede no mar da vida, e se souberem se impor aos seus caprichos pessoais e às suas imprevidências, por certo que recolherão o necessário para alimentar a sua harmonia interior e, com isso, conseguirão assegurar o seu crescimento espiritual. E Jesus, voltando-se para Pedro, advertiu-o: Simão, se você não vencer seus ímpetos e seus desequilíbrios, apacentando a sua consciência, você sofrerá muito além do necessário na tarefa de reparação de seus desvios. E, confortando o pescador, o Senhor inteirou, diante do mar da vida: Simão, consulte a sua vida interior e, com isso, não caia nas sombras da negação de si próprio, queixando-se do destino e do Pai Celestial. Todos ficaram a meditar. 37. Obra do amor. Jesus estava corporificado na praia de Tiberíades e, junto de seus 11 discípulos, terminara a ceia de peixes e pães. Todos o fitavam comovidos. Já não me sinto órfão, Senhor, confessou Pedro, entre lágrimas, deixando-se envolver pela onda de seu afeto. O Senhor, então, voltou-se a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes meus outros discípulos? Pedro ergueu mais a cabeça. Sim, mestre. Você sabe que eu amo mais do que qualquer um dos que o seguem. Então, Simão, apacente as minhas ovelhas. Por que me diz isso, Senhor? É que cada obreiro, Simão, deverá alcançar a bênção da disciplina, a fim de conquistar virtudes legítimas. Não use, contudo, meios violentos para que cada um deles alcance esse estágio espiritual necessário. Como fazer isso? Ampare aos obreiros mais necessitados e não desanime diante daqueles que se mostrarem indiferentes aos esclarecimentos. Não desanime, também, diante daqueles que se revelarem rebeldes e que caiam em erros, já que a lição necessária para eles surgirá daí mesmo. Ligeira pausa e Pedro ouvia: se você tiver necessidade de ser exigente, seja com você mesmo e, por consequência, ampare aqueles que têm o coração frágil e doente. Assim como o Senhor faz com nós mesmos. Plante as sementes do bem em cada coração, mas seja paciente, sabendo aguardar a época dos frutos, Simão. Compreendo, Senhor. Se você compreende, Simão, então não esqueça que o aprendiz inexperiente poderá crescer e revelar-se ajustado amanhã e, por tal razão, ampare os impulsos generosos de cada um, já que se você fizer isso com os que compartilham a obra do bem, o restante farei eu mesmo. Um longo silêncio. Pela segunda vez o Senhor perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro estremeceu. Sim, Senhor. Você sabe que eu amo. Então, Simão, pastoreie minhas ovelhas. Simão Pedro entristeceu ainda mais. Se você me ama, Pedro, converta sua tristeza em alegria. Lembre-se de que para conquistar a alegria legítima, não basta satisfazer caprichos, já que amargor e insatisfação são perigosos para as crianças espirituais. E Jesus, compadecido, esclareceu mais:
Reservo-lhe, Pedro, trabalhos e sacrifícios, para que você não se perca em ilusões. Você acabará aprendendo, de futuro, que todas as dores são caminhos para a alegria permanente. Simão ainda refletia guardando todas essas coisas em seu coração, quando o Senhor lhe perguntou pela terceira